para adorar o nome do Senhor. Semana passada estive em Umuarama, fui ricamente abençoado como sempre lá, um frio congelante, vocês também acho que passaram um pouco de frio aqui, né? Foi bênção de Deus também para a nossa vida, graças a Deus. As crianças podem sair para o seu culto lá nos fundos. Nós esta noite estamos felizes, contentes de celebrarmos a ceia do Senhor. É um privilégio estarmos juntos, reunidos em nome de Jesus. Queria convidar os irmãos para abrir as Bíblias em Êxodo capítulo 19. Todos os visitantes são bem-vindos em nome de Jesus. Êxodo capítulo 19, eu quero ler a partir do verso de número 14. Diz assim a palavra do Senhor, 14 até o 19. Tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo, e eles lavaram as vestes. Disse então ao povo: preparem-se para o terceiro dia, e até lá não se acheguem à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios. Uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como que de uma fornalha, e todo o monte tremia violentamente. E o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. Agora vire a página aí, capítulo 20. Vamos ler a partir do verso 18. Mesmo Êxodo 20, a partir do verso 18 até o verso 21. Diz assim a palavra do Senhor: vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta, e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância, e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco, e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los, para que o temor do Senhor esteja em vocês, e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Amém. Vamos orar. Quero orar por basicamente 3 pedidos especiais esta noite. Vamos orar pela vida do Mateus. Mateus é uma criança que ainda está no ventre da mãe, é neto do nosso irmão Marcos, Cleides, e ele vai nascer e vai ter que fazer uma cirurgia imediata após o nascimento. O Marcos e a irmã Cleides estão em São Paulo, vão ficar um tempo lá em São Paulo, onde vai ser o parto. Então quero orar pela vida do Mateus. Quero orar também pela irmã Cida, que é mãe da nossa irmã Gessi,
ela vai ter que fazer uma cirurgia e pediu as nossas orações. E ainda quero orar pela família da Sebastiana, que é cunhada da Clarice e tia da Michele, faleceu. Então eu gostaria de orar pela família para que Deus console e conforte a família da Sebastiana. Oremos ao Senhor esta noite. Deus amado, louvamos ao Senhor, bendizemos o Teu nome e exaltamos o Teu nome. Tu és Senhor da nossa vida, grande Deus, maravilhoso Pai. Por isso, ó Deus, nós estamos aqui pela graça do Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, pela misericórdia do Senhor que é sem fim sobre a nossa vida. Pedimos a Deus a Tua bênção sobre a vida do Mateus, esta criança que ainda está no ventre de sua mãe e que, segundo a medicina, ao nascer vai precisar passar por uma cirurgia. Ó Deus, pedimos a Tua bênção sobre esta criança. O Senhor é o médico dos médicos, Deus poderoso, tudo está em Tuas mãos. Por isso colocamos a vida do Mateus nas Tuas mãos também em oração. Pedimos a Deus que abençoe a mãe, pedimos que abençoe o pai, a família, o irmão Marcos, a Cleide, todos que estão envolvidos nesse processo. Ó Deus, seja com eles, guarde-os ali, abençoe em São Paulo a mão dos médicos que vão fazer a cirurgia, o parto, que tudo seja para a glória do Senhor. Pedimos a Deus a Tua bênção também sobre a irmã Cida, estenda as Tuas mãos sobre ela, vai fazer uma cirurgia, ó Deus. Para Ti nada é impossível, o Senhor é Deus poderoso e pode curá-la, pode transformá-la, ó Deus. Aonde ela está aqui, ali naquele hospital, aonde ela vai fazer a cirurgia, que o Senhor esteja abençoando, eu te peço. Estenda as Tuas mãos sobre as mãos dos médicos que vão estar naquele processo cirúrgico. Pedimos a Tua bênção sobre a família da Sebastiana, ó Pai, também, que está passando por esse momento de luto, de dor, de despedida na alma. O Senhor é o Deus consolador, que pode consolar, fortalecer, mudar, transformar os corações. Ó Deus amado, graças Te damos por estar juntos mais uma vez, diante da Tua palavra, reunidos agora, para ouvir, Senhor, a Tua palavra. Seja conosco, dá-nos a revelação da Tua palavra, direcionamento, discernimento da Tua palavra em nossos corações. Que a Tua palavra venha cair como uma semente boa, cair numa terra boa, que ela possa, ó Deus, reagir na nossa vida, no nosso coração, crescer, desenvolver e produzir frutos para a glória única, exclusivamente do Senhor nosso Deus. Graças Te damos pela vida, graças Te damos por cada instante. Tudo é para Ti, ó Deus, que seja dada somente a glória, o louvor e a honra ao Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Esta noite eu gostaria de me concentrar um pouco na revelação de Deus que temos nas mãos aqui. Esse texto que nós lemos é o relato do que acontece quando Deus está fazendo uma aliança com o povo de Israel no Monte Sinai. Vocês conhecem a história, o povo de Israel ficou 400 anos escravizado no Egito, até que Deus levanta Moisés para libertar o povo que está no Egito. E Moisés vai para o Egito e vai com sinais e poder de Deus, mão forte, e ali Deus começa a operar os milagres e os sinais, e as pragas vêm sobre o Egito, e o povo de Israel é liberto após a 10ª praga no Egito. Eles saem do Egito e atravessam a pé enxuto pelo Mar Vermelho, que se abre. Os egípcios vêm atrás e tentam fazer o mesmo trajeto e são afogados no Mar Vermelho. E aí o povo empreende uma jornada em direção à terra prometida, chamada também de terra de Canaã. Mas no caminho há o Monte Sinai, onde Deus chama Moisés para subir ao Monte Sinai
E ali Deus vai fazer a primeira aliança com uma nação. Deus tinha feito algumas alianças já na história. Aliança com Adão, tinha feito aliança com Noé, tinha feito aliança com Abraão, tinha feito aliança com Jacó. Mas agora Deus vai estabelecer uma aliança, um pacto de dimensões nacionais, quando Deus vai trabalhar a sua aliança a partir da nação de Israel. Se você olhar as Escrituras, no livro de Gênesis, nós temos uma progressão. A partir do capítulo 12 de Gênesis, quando Deus começa a se manifestar a Abraão, nós temos um processo de revelação ascendente e progressivo. Deus se manifesta a Abraão, fala com Abraão, e de Abraão vai para Isaque, de Isaque vai para Jacó, e de Jacó nós temos a formação, os 12 filhos de Jacó, nós temos a formação das 12 tribos de Israel, que vão constituir a nação judaica, a nação de Israel no Antigo Testamento. E é com a nação de Israel que Deus vai fazer este pacto, esta aliança no Monte Sinai, na qual nós temos os 10 mandamentos como uma representatividade de todo o pacto, mas não é constituído só de 10 mandamentos a aliança, é constituída de todas as leis que estão ali em Êxodo, em Levítico, estão em Números, e estão, algumas e parte delas estão representadas repetidamente no livro de Deuteronômio. Deuteronômio é Deutero segundo nomos lei, a repetição da lei que foi dada em Êxodo, e em Levítico e em Números. Então, no Monte Sinai vai acontecer este pacto entre Deus e a nação de Israel. Se você verificar os versos anteriores, então, ao capítulo, ou que estão entre o capítulo 19 e o capítulo 20, que lemos, ali você tem os 10 mandamentos expressos, que era uma representatividade de toda a lei. Enquanto Deus está dando os 10 mandamentos, vai acontecer alguns fenômenos absolutamente interessantes naquele lugar, no Monte Sinai. O que acontece ali? Então, à vista do povo, há fenômenos de manifestação de Deus de forma visível. O povo começa a ver uma fumaça, como que de uma fornalha, que vai saindo do Monte Sinai. Fogo de Deus está sobre o cume do Monte Sinai, porque Deus está se manifestando ali ao povo. O Monte Sinai começa a tremer violentamente. Então me parece como se fosse um terremoto de dimensões de alta escala, tremendo o monte violentamente, como se ele fosse ser destruído. E ao mesmo tempo há um som de trombeta que vai se tornando cada vez mais alto, mais forte, sendo tocado, talvez clarins de anjos, não sei. E ao mesmo tempo, juntando-se tudo a isso, há trovões no céu, trovões de alta magnitude e ainda relâmpagos vindo sobre o Monte Sinai. Tudo isso é a presença de Deus se manifestando. Então esses fenômenos assustadores estavam ali naquele momento. Imagine nós ali presenciando o monte tremendo e chacoalhando violentamente, fumaça saindo do cume do monte, trombetas tocando e cada vez mais alto, vindo sabe-se lá de onde, e de repente relâmpagos e trovões caindo sobre o monte. Esses fenômenos marcavam ali a reunião de um Deus santo com um povo pecador. Era como tentar aproximar elementos incandescentes de água fria. Já colocaram água fria em uma coisa que está bem quente, um ferro bem quente, ou uma mistura no fogo bem quente, fervendo, e você joga em cima a água fria. O que acontece? Imediatamente dá explosões,
dá alguns barulhos, me parece assim, como se tivesse se aproximando elementos absolutamente incandescentes de água fria. Esse choque que era gerado por essa aproximação vinha com estrondos, vinha com arrepios, com relâmpagos, com muita violência. Eram dois elementos absolutamente opostos que forçavam a sua aproximação. E o resultado desses elementos opostos se aproximando era como talvez a fissão nuclear, a divisão do átomo, do núcleo do átomo, onde gera toda aquela energia explosiva nuclear da qual se construiu a bomba atômica. O resultado dessa aproximação eram manifestações assustadoras, avassaladoras. E esse texto é muito interessante, porque ele traz uma figura na nossa mente que só nos deixa assim com água na boca de presenciar a realidade magnífica, fantástica, o show que estava acontecendo ali de proporções gigantescas. Mas esse texto para mim é muito importante e interessante, porque ele me desperta para algumas realidades. A primeira delas, eu vejo nesse texto um Deus santo, poderoso, maravilhoso, que quer de alguma forma se aproximar de um povo pecador. Me parece claro no texto isso, a representatividade, porque a Bíblia é a revelação de Deus. A Bíblia é a revelação da pessoa de Deus. A Bíblia é a revelação do poder de Deus. A Bíblia é a revelação da manifestação de Deus. A Bíblia é a revelação do plano de Deus para a humanidade. Então, na Bíblia, aqui nesse texto, nós vemos um Deus santo que deseja, que quer se aproximar de um povo pecador. E a aproximação não pode acontecer sem choques, sem estrondos amedrontadores na história. Mas fica evidente aqui que Deus busca, de alguma forma, se aproximar dos seres humanos. Me parece claro aqui que há um desejo no coração de Deus. O que é que vai no coração de Deus? O que é que está no coração de Deus? A gente às vezes tem essa curiosidade, quando a gente olha para uma pessoa e fica pensando, o que será que passa na mente dessa pessoa? O que será que está no coração dessa pessoa? O que será que ele pensa? O que será que ele quer? Essa descoberta, ou essa tentativa de descobrir o outro, de descobrir o que passa no coração do outro, talvez seja a chave impulsionadora das relações. Você conhece uma moça e fala, o que será que passa na cabeça dela? O que está passando no coração dela? Isso talvez é um processo atrativo, que te leva mais para perto, e que às vezes também te leva para longe, quando você descobre que aquilo que você pensava que passava na cabeça dela é completamente o oposto daquilo que realmente está passando na mente e no coração daquela pessoa. Mas Deus é um ser pessoal, e há uma curiosidade no meu coração. O que passa no coração de Deus? O que Deus pensa? O que Deus quer? O que passa pela mente de Deus? E aqui eu percebo que há no coração de Deus um desejo de se relacionar com o ser humano. Me parece óbvio aqui Deus se manifestando como um ser que quer relacionamento, que deseja relacionamento com o homem. E vejam vocês que há esse esforço da parte de Deus, se é que a gente pode dizer assim, que Deus se esforça, humanamente falando, me parece que talvez, falando de forma
antropomórfica, antropopática, ou seja, sentimentos humanos em Deus, a gente consegue enxergar que Deus, Ele se esforça, há um esforço aqui, parece humanamente falando, tentando descrever isso de forma humana, há um esforço, há uma busca de Deus pelo contato com o ser humano. Isso parece claro também lá no Éden, quando Adão peca e se esconde de Deus, Deus vai à procura de Adão. Onde estás, Adão? Onde estás? É um Deus que procura o homem, é um Deus que não precisava de mim para nada, e não precisa de mim para nada, é um Deus que não tem nenhuma necessidade, porque Ele é pleno, completo, inteiro em si mesmo. É um Deus que não tem nenhuma deficiência, porque Ele é absolutamente perfeito, e por isso dispensa qualquer necessidade. Quem tem necessidade são os seres imperfeitos, porque necessitam de algo que não tem, mas quem é perfeito não necessita de nada. Então é um Deus absolutamente perfeito, que não precisa de nada, em nada, em nada, mas Ele simplesmente deseja ter uma relação com o homem, e por isso se aproxima, vai em direção ao ser humano. Ou seja, Deus é um ser relacional. Esta é uma figura clara de Deus a mim, neste texto de Êxodo. Deus se revela no texto de Êxodo como um ser relacional, e busca relacionamentos com o ser humano. Ou seja, Deus já tinha relacionamentos na eternidade. Deus não precisava nem de relacionamentos na história, porque por toda a eternidade nós entendemos a existência da Trindade. E a Trindade significam três pessoas que vivem em eterna harmonia e relacionamento. Então Deus já tinha relacionamento por toda a eternidade, mas Ele deseja estabelecer um relacionamento na história com a humanidade. Essa é uma consciência importante, irmãos, do texto, porque Deus, nesse texto, se apresenta não fugindo do homem. Deus não está em fuga do homem. Às vezes as religiões estão em busca de Deus, e me parece que o Deus das religiões se escondem. É como o profeta Elias dizia aos profetas de Baal: clame mais alto, porque quem sabe Baal foi fazer uma viagem, ele se ausentou, foi dar uma volta por aí, tirou férias, foi passar um tempo lá no Havaí, e já não tem tempo para estar conversando. Clame mais alto, porque essa era uma clara exposição de uma consciência que se tinha de que não existia esse Baal, porque se há um Deus verdadeiro, esse Deus busca pelo homem, busca um relacionamento com o ser humano, e não se esconde deste ser humano. Às vezes a consciência humana é a de que Deus se escondeu, por isso o salmista, às vezes na sua angústia, clama: onde estás, ó Deus? Mas quando ele tem uma consciência mais clara, ele diz: para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, tu estás também. Se eu faço no Sheol a minha cama, lá tu estás. Se eu vou para o extremo oriente, tu estás. Se eu vou para o extremo ocidente, o Senhor também está. Ou seja, Deus está em todos os lugares. Por quê? Porque Deus busca a relação com o ser humano. Então eu vejo aqui um Deus não fugindo do homem, um Deus não rejeitando o homem. Há sim uma divisão entre o homem e Deus por causa do pecado, e talvez por isso todo aquele choque avassalador na tentativa de aproximação. É por isso que quando Deus desce ao monte, o monte parece que vai se despedaçar. Por quê? Porque a natureza foi lançada no pecado a partir do pecado humano, o mundo foi mergulhado no pecado. Então a presença de um Deus santo em meio ao mundo de pecado, só pode acontecer um choque absurdo e avassalador. É isso que está acontecendo. Há uma divisão, mas este Deus, apesar desta divisão, Ele quer se aproximar do homem. Isso é importante, porque vai nos dizer que Deus deseja se relacionar conosco. A imagem de Êxodo é uma imagem que precisa ser projetada na nossa consciência cristã. Deus quer se relacionar conosco, ou seja, Deus deseja contato comigo e com você. Deus deseja contato conosco,
Deus quer um relacionamento com a gente. Deus não está indiferente a gente. Deus não se esconde da gente, pelo contrário, Deus, por amor, quer se relacionar conosco e chama a gente para uma vida de relacionamento e intimidade. Eu estou com essas imagens do Êxodo de Moisés muito vivas na minha mente. Estou assistindo um seriado sobre Moisés e a libertação do povo do Egito, e essas imagens têm ficado muito vivas no meu coração, e há uma consciência muito forte em mim de que Deus é um Deus relacional, e Deus quer se relacionar com cada um de nós. É importante termos isso muito claro. Deus quer se relacionar pessoalmente comigo e com você. A relação de Deus não é assim, simplesmente na coletividade, porque às vezes me parece que a relação de Deus acaba sendo, numa consciência cristã, na coletividade. A coisa acontece na coletividade, eu faço parte dessa coletividade, então, de tabela, de repente, eu consiga escutar algum sussurro de Deus na história, e vou pegando carona nas relações, no conjunto acontece a coisa. Não! Eu acho que é muito além disso. Eu acho que Deus deseja uma relação pessoal comigo e com você, com cada um de nós. E isso está muito bem exemplificado lá no Êxodo. E depois isso vai adquirir uma dimensão muito maior quando chegar à plenitude dos tempos no Novo Testamento. Mas nós não podemos desprezar as consciências mais simples do começo das coisas, porque ali está a estrutura básica. É ali em Êxodo que está a estrutura básica do que vai se evoluir para uma outra realidade superior lá no Novo Testamento. Então, na estrutura básica, ele já se revela como um Deus relacional que quer estabelecer relacionamento comigo, pessoal. Mas além de mostrar o desejo de Deus de se aproximar do ser humano pecador, esse texto também fala do poder desse Deus. Preste atenção, o texto fala do poder de Deus, e como isso é explicitado no texto? É explicitado em figuras, é explicitado em manifestações visíveis. O monte fumegava, representa a presença de Deus se aproximando da humanidade. O monte saía fumaça, fumaça de fogo. O monte também tremia violentamente, trombetas tocavam, trovões eram ouvidos, relâmpagos eram vistos. Então toda essa manifestação audiovisual representa a presença deste Deus, ou seja, isto vem para mostrar a grandeza e o poder de Deus. Então, irmãos, o espetáculo aqui era terrível, mas ao mesmo tempo era maravilhoso. Deus é poderoso e nós não podemos duvidar do poder de Deus. A questão é que quando a gente lê o livro de Êxodo, quando a gente vê Moisés e todas as maravilhas que foram feitas em Êxodo, dá uma impressão assim, que Deus grande e maravilhoso. Mas aí quando a gente olha para a nossa realidade, muitas vezes me parece que essa grandiosidade, esse poder imenso, ficou trancafiado lá há 3.000 anos atrás, e está distante de mim de alguma forma, que essa grandiosidade toda não representa essa divindade a quem eu sirvo. Muitas vezes Deus talvez não é evidenciado na nossa consciência como alguém grandioso. Muitas vezes nós acreditamos no relato bíblico, mas isso não faz qualquer diferença no nosso dia a dia. E a minha questão esta noite é: qual é o tamanho de Deus para você? Qual é o tamanho do poder de Deus para você? Você tem consciência da grandiosidade do poder de Deus?
Você tem consciência de que esse Deus é poderoso? Eu não estou pregando aqui uma mensagem de autoajuda para vocês. Eu não estou pregando aqui para vocês que tudo aquilo que vocês quiserem vai acontecer na vossa vida. Eu não estou dizendo para você que se você quiser comprar uma fazenda, que Deus é poderoso, Ele vai te dar essa fazenda. Se você quiser casar com a mulher mais bonita do bairro, Deus é poderoso, Ele vai dar essa mulher para você casar. Se você está precisando de um carro zero, Deus vai te dar um avião. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da grandiosidade, do poder, da excelência, da sublimidade desse Deus. Será que nós temos a consciência de quem é Deus? Será que nós temos a consciência do poder desse Deus? O Deus que nós servimos é tão maravilhoso que a ciência, com toda a tecnologia, com todo o desenvolvimento que existe hoje, com todos os estudos astronômicos, o ser humano olha para o espaço e vê uma imensidão que é inescrutável, não se dá para atingir. Nós ficamos aqui só pensando no que tem para lá. Nós ficamos aqui só olhando o que é que tem para lá. Como vocês sabem, a ciência já comprovou isso por meios hipotéticos, porque não dá nem para fazer essa viagem. A ciência já comprovou que o nosso cosmos, ou seja, o nosso universo, tem 13,5 bilhões de anos-luz de extensão. Ou seja, a luz, como vocês sabem, me perdoe entrar um pouco nessa questão matemática e física, porque isso me encanta de certa forma, e fala da grandiosidade de Deus. A luz, como vocês sabem, a luz percorre 300 mil quilômetros por segundo. Ou seja, imagine, um segundo, 300 mil quilômetros. Outro segundo, 300 mil quilômetros. Os nossos carros, eles correm mais ou menos 200 quilômetros por hora. Ou seja, uma hora você correu, se você andar 200 por hora, em uma hora você andou 200 quilômetros. 200 quilômetros por hora. Agora, a luz não. Em um segundo, ela anda 300 mil quilômetros. Em um segundo, 300 mil quilômetros. Isso é impossível para qualquer um de nós viajar a essa velocidade. Não existe qualquer possibilidade. A velocidade mais alta que o homem consegue viajar hoje em dia são os ônibus espaciais, que chegam a 80 e poucos mil quilômetros por hora. 85, 84 mil quilômetros por hora viaja um ônibus espacial. Por hora. A luz é 300 mil quilômetros por segundo. Os cientistas calculam que o nosso universo tem cerca de 13,5 bilhões de anos-luz de extensão. Ou seja, se você pudesse criar uma nave espacial que voasse a 300 mil quilômetros por segundo, vou sair aqui, 300 mil quilômetros, cada segundo eu andei 300 mil quilômetros, você demoraria 13,5 bilhões de anos a essa velocidade para cruzar o universo. Você tem ideia? Os seres humanos acreditam que existem, os astrônomos acreditam que no cosmos existem mais estrelas do que os grãos de areia em toda a praia da nossa Terra. Então você pega, já pegou um pouquinho de areia na praia, já foi no mar, na praia, você pega um pouquinho, assim, só na concha da mão, dá para contar o quanto de areia tem, quantos grãozinhos de areia tem ali? Não dá para contar os grãos de areia que tem ali. Eles acreditam que existam mais estrelas no nosso universo do que grãos de areia em todas as praias da Terra. Imagine. E agora, ainda a ciência, existem alguns que acreditam que já se está falando em multiverso, ou seja, que esse universo que demora 13,5 bilhões de anos para ser cruzado à velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, não é o único universo que existe. Alguns acreditam que fora desse universo, o homem não tem como chegar lá, não tem como saber, não tem como conhecer, não tem como ver. E diz, acredita-se que fora existam outros universos que nós não temos sequer nem condições de imaginar. E sabe como isso tudo foi feito? Quando Deus diz, faça-se, e tudo aconteceu. Só faça. Deus disse uma palavra e tudo aconteceu. E a Bíblia diz que Deus conhece todas as estrelas e as chama por nome.
Olha, eu tenho dificuldade às vezes com 2 ou 3 nomes para guardar na cabeça. Deus conhece todas as estrelas do universo e as chama pelo nome. Você tem ideia qual é o poder de Deus? O poder de Deus. Deus é absolutamente poderoso, nós não podemos subestimar o poder de Deus. Por mais que o ser humano pense que é poderoso e que pode todas as coisas, nós não passamos de poeira perto do poder de Deus. E não há nada, e não há ninguém no universo que possa sequer ser comparado à milésima da milésima da milésima parte do poder de Deus. Esse Deus que com uma palavra criou o universo, este Deus é um Deus relacional. E lá no grãozinho do grãozinho do grãozinho do grãozinho da areia, onde nós estamos, Ele quer descer aqui para conversar com a gente. Então isso é magnífico para mim. Mas o texto dessa noite ele não para aí. Ele continua nos revelando algo absolutamente interessante. Porque, primeiro, há o interesse de Deus de se relacionar. Está aí no texto. Segundo, há a manifestação no texto do poder de Deus. Agora, ao apresentar o espetáculo naquele lugar, nós vamos ver o que? A reação do povo em relação ao que estava acontecendo. Então o texto vai nos mostrar aqui a reação do povo em relação à manifestação de Deus. O verso 18 que nós lemos vai dizer: vendo-se o povo diante dos trovões, dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados. Primeira reação, tremeram assustados. Segunda reação, e ficaram à distância. E depois, disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco, e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. E aí Moisés me parece tentar corrigir essa ideia. Mas Moisés disse ao povo: não tenham medo, porque Deus veio para prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. E o texto conclui: mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Então, quando o povo viu o espetáculo, o povo ficou à distância. E aqui eu vejo um contraponto, porque Deus é um Deus que quer se aproximar, mas o ser humano quer distância diante da proposta de Deus de se aproximar. Por quê? Porque se aproximar pode parecer perigoso, pois vai exigir responsabilidade e santidade de quem se aproxima, e era isso que o tabernáculo tentava representar. Quem entrasse no Santo dos Santos em pecado morria fulminado completamente. Agora, quem está santificado não tem problema em entrar, mas quem sabe que está em pecado não entra. Imagina que houvesse o tabernáculo aqui esta noite e nós fizéssemos assim: vamos fazer uma fila, mas eu vou dizer o seguinte: se algum de vocês estiver em pecado, na hora que passar ali dentro, vai morrer fulminado. Nós vamos até amarrar uma cordinha em cada um, para que, se caiu lá dentro, nós puxamos para fora. Vocês teriam coragem de entrar? Deus quer se aproximar, mas o ser humano quer distância diante da proposta de aproximação de Deus. E além de ficar à distância, o povo propõe uma intermediação na relação. Disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que não morramos. Vejam que o povo não quis que Deus falasse com eles pessoalmente.
propuseram a intermediação. É tipo assim: ora por mim, eu não tenho condições de orar, ora você. Eu não sou contra alguém que diz ore por mim, porque eu digo para as pessoas ore por mim todo o tempo, estejam me ajudando em oração, mas esse ore por mim não é um substitua-me em oração, não é isso, porque quando for isso, está errado. Não é um vai na frente porque a tua oração é mais poderosa, não é isso, é um me ajude em oração. Mas aqui há uma proposta de substituição. Não fale Deus conosco, nós queremos um mediador, fale um intermediador por nós. A proposta de Deus me parece ser, nesse texto, de estabelecer uma relação com o povo, em que o povo estivesse sempre ouvindo a voz de Deus, a comunhão, a intimidade. Mas o povo não quer que Deus fale. O povo pede um intermediário na relação. E Moisés me parece tentar corrigir essa ideia, dizendo: não tenham medo, porque Deus só veio para prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo continuou à distância. É claro, eles não podiam subir, estavam proibidos de subir ao monte, mas eles se afastaram até de onde eles deveriam estar. O povo continuou à distância. Ao passo que Moisés subiu e se encontrou com Deus na nuvem escura. Então a proposta de Deus é um relacionamento onde haja temor e santidade. Mas o povo quer sempre permanecer à distância. Irmãos, eu creio que isso vem falar com a gente, porque me parece que Deus, muito claro aqui, que Deus quer ter um relacionamento conosco de intimidade. Nós somos chamados para uma relação com o Deus Todo-Poderoso, em que Deus fale conosco e a gente fale com Deus, em que tenhamos uma intimidade com o Senhor. Mas à semelhança do povo de Israel, muitas vezes nós propomos não ouvir a voz de Deus, mesmo que não digamos isso com palavra. Muitas vezes a gente propõe ficar à distância com os nossos atos. Muitas vezes a gente quer intermediários, porque é mais confortável alguém que vá, porque vai que eu vou e esteja não em dia com a situação. Irmãos, o nosso Deus é grande, nós precisamos de ter um outro nível de vida com o Senhor. Nós precisamos ter um outro nível de vida com o Senhor. Sabe que eu às vezes fico em crise, porque quando eu leio textos assim no Antigo Testamento, e eu creio do fundo do meu coração que isso é a pura e absoluta verdade, aconteceu realmente, mas aí eu entro em crise, porque esses textos dizem para mim, lá no Novo Testamento vai dizer que tudo isso que aconteceu era sombra, era apenas sombra, representação de uma realidade concreta que ia acontecer depois. Agora, vou confidenciar uma coisa para os irmãos aqui, não contem para ninguém, mas não parece que a gente é que está vivendo na sombra da sombra? Porque eles ouviam a voz de Deus, eles viam as manifestações, a coisa acontecia, mas hoje me parece que eu não estou no concreto da coisa, porque se a sombra era maravilhosa, imagine então a realidade concreta das coisas como seria. Porém, às vezes me parece que eu leio essas sombras, e essas sombras para mim se tornam uma grande questão concreta e maravilhosa. E onde eu estou? Me parece que eu estou para cá, aquém da sombra. Eu estou na sombra da sombra da sombra, porque isso de forma alguma acontece comigo. E quando eu relaciono-me com esse Deus, me parece que esse Deus está tão distante, que foi fazer alguma viagem em algum lugar, e eu não tenho essa dimensão da presença, da grandiosidade e da ação desse Deus na minha vida. Quando eu estava assistindo Moisés, eu disse para Carla, me parece que a gente serve um Deus tão maravilhoso, mas ao mesmo tempo a gente se comporta como se Ele estivesse tão distante de nós, que não tem nenhuma representatividade e nenhuma vivência da realidade daquilo ali
no nosso dia a dia. Eu sirvo um Deus tão grandioso, mas ao mesmo tempo a minha cabeça ferve com coisinhas pequenas deste mundo que tiram a minha paz, que tiram a minha alegria de viver, que me deixam com medo de existir. Eu sirvo a um Deus tão grandioso, mas ao mesmo tempo me parece que a minha vida está se acontecendo como se esse Deus estivesse dormindo e não estivesse nem aí para mim. Essa noite é um clamor do meu coração para o seu coração. Eu não quero mais continuar nesse estilo. Eu quero um relacionamento mais profundo com esse Deus. Eu não me conformo da grandiosidade desse Deus e ao mesmo tempo a mediocridade da minha própria relação com Ele. Eu preciso de intimidade com Deus. Esse é um confessionário esta noite. Eu preciso, porque eu creio que Deus está querendo levar-me e levar a igreja a um outro nível de intimidade e de relacionamento com Ele. Não aquele relacionamento assim do Deus que se ausentou, foi embora, que a gente ora aqui de vez em quando, mas já pensa, já orei e não vai adiantar nada mesmo, já falei com Ele, não vou ouvir nada, não tem nada a ver comigo, onde é que Ele está? Veja bem, não estou pregando uma mensagem triunfalista aqui. Eu não estou dizendo que o que você quiser Deus vai te dar, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós precisamos ter mais intimidade e conhecer mais esse Deus, porque Ele é extremamente maravilhoso. E aí quando eu vou para textos como Hebreus capítulo 12, se você quiser abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, verso 18, aí eu fico estupefato. Hebreus, depois de Timóteo vem Tito, depois Filemão, vem Hebreus depois. Hebreus, capítulo 12. O verso 18, começando no verso 18, o escritor de Hebreus vai falar sobre este episódio lá do Monte Sinai. Ele retoma o episódio do Monte Sinai e ele vai dizer assim: vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão e a tempestade. Vocês não chegaram. Olha, imagine, o monte estava em chamas e ao mesmo tempo estava misturado com trevas, com escuridão e com a tempestade. E ele continua: vocês não chegaram ao soar da trombeta e ao som de palavras tais que os ouvintes rogaram que nada lhes fosse dito, pois não podiam suportar o que Deus lhes estava sendo ordenado, o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal se tocar no monte deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível, diz o escritor de Hebreus, que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Então ele faz um quadro, ele diz: vocês não chegaram àquela realidade. E agora ele vai falar de uma instância superior. Aonde é que nós chegamos então? Se nós não estávamos lá, nós não tocamos no monte, nós não vimos aquela manifestação, nós não vimos aquela grandiosidade, nós não vimos a expressão daquele poder, aonde é que nós chegamos então? Aí ele vai dizer: mas vocês, ao invés de chegar no Monte Sinai, vocês chegaram ao Monte Sião. Ao invés de vocês chegarem em Jerusalém, da terra que é feita de pedras, que é feita de tijolo, que é feita de barro, de terra, vocês chegaram onde? A Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião.
a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram direto a Deus, o juiz de todos os homens, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Chegaram a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala muito melhor do que o sangue de Abel. Maravilha! Preste atenção, Deus nos diz que nós chegamos mais além. Nós chegamos ao Monte Sião, nós chegamos a Jerusalém celestial, nós chegamos à cidade do Deus vivo, nós chegamos aos milhares de anjos em alegre reunião, nós chegamos à igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Nós chegamos a Deus, direto a Deus, juiz de todos os homens, e aos espíritos dos justos que já foram aperfeiçoados pela morte de Cristo. Nós chegamos a Jesus, mediador de uma nova aliança, uma nova, que o livro de Hebreus diz que quando chegou a nova aliança em Jesus, aquela primeira aliança do Monte Sinai ficou velha, acabou, porque veio uma nova aliança que, segundo o livro de Hebreus, é superior àquela aliança, porque Jesus é superior a Moisés. Porque Moisés era uma criatura de Deus, um ser criado por Deus, e Jesus é o próprio Deus, porque Moisés fazia os sacrifícios com os animais, mas Jesus deu o seu próprio sangue, que Jesus não veio da linhagem levítica, mas ele veio segundo o sacerdócio de Melquisedeque, que está muito acima da linhagem levítica, porque quando Abraão voltou da guerra dos reis, lá contra os reis que tomaram Sodoma e Gomorra, Abraão encontrou Melquisedeque, e antes de ter sido estabelecido o sacerdócio levítico, que só vai acontecer lá em Êxodo e Levíticos para frente, Abraão lá atrás em Gênesis já encontrou esse Melquisedeque, que é chamado de sacerdote do Deus Altíssimo, ou seja, é uma outra linha sacerdotal superior que caminhava paralela àquele sacerdócio levítico que era inferior, e Jesus está ligado à linha sacerdotal de Melquisedeque. Porque a Bíblia diz, e Paulo vai refletir sobre isso, dizendo que da linhagem de Jesus nunca tinha se levantado o sacerdote, porque Jesus vem da linhagem de Judá, ele vem da tribo de Judá, e os sacerdotes eram da tribo de Levi. Então Paulo diz, quando mudou-se a linhagem sacerdotal para Judá, significa que mudou completamente a lei, e todo aquele antigo pacto foi levado à nulidade, porque agora veio uma aliança superior. Vejam aqui, irmãos, nós estamos falando de uma aliança inferior, onde o monte tremia e quase se despedaçava, onde fogo vinha, fumaça subia, onde buzinas tocavam, onde relâmpagos e trovões aconteciam, um espetáculo era terrível. Isto era uma aliança de segunda categoria, porque após essa aliança veio a grande aliança da cruz, onde Jesus deu o seu próprio sangue e nos fez um pacto eterno com o nosso Deus. Aleluia. Ah, irmãos, nós não estamos falando da aliança mosaica. A aliança mosaica é papel perto de ouro, que é a segunda aliança feita com Cristo. A aliança mosaica estava destinada a se extinguir, ela foi criada provisória, ela não era permanente, ela era provisória, mas a aliança da cruz é eterna. Enquanto eles faziam uma aliança para chegar a uma cidade feita de pedras e terra, para se encontrar com inimigos, com homens de barro, na nossa aliança, nós já entramos na cidade celestial, em Cristo Jesus. A nossa Jerusalém não é terrena, irmãos. A nossa Jerusalém não é feita de pó e barro. Tudo isso aqui é pó e barro e terra. Tudo isso aqui é feito de terra, de pó, de barro. A nossa Jerusalém não é disso. A nossa Jerusalém é feita pelas mãos do próprio Deus. A nossa Jerusalém é celestial. Nós subimos não a um monte de terra como o Monte Sinai. Nós subimos ao Monte Sião, à presença do próprio Deus.
Nós temos uma relação não intermediária com o homem pecador como Moisés, nós temos uma relação com o próprio Deus Santo e Poderoso. Nós chegamos não a um lugar cheio de homens e mulheres e crianças, nós chegamos à reunião dos santos, os espíritos dos santos aperfeiçoados, perfeitos pela glória e a marca da cruz. Nós chegamos a um lugar onde existem milhares e milhares e milhares de anjos de Deus, que não são seres fantasmagóricos, etéreos, são anjos, são criaturas de Deus, de uma qualidade superior, que foram criados por Deus, e que estão aguardando a igreja na glória. Nós já chegamos a essa realidade, e chegamos ao Cristo, que é a encarnação do Deus Criador poderoso, feitor de todas as coisas. Nós chegamos até Cristo, esse Senhor da nossa vida. Então a nossa realidade é superior, e muito superior à realidade dos israelitas. Mas parece que eles viviam numa realidade tão maravilhosa, e nós vivemos na pobreza espiritual, nós vivemos às vezes na mediocridade espiritual. Esta noite eu venho trazer para a igreja uma mensagem de que todos nós precisamos ter um nível de vida espiritual diferenciado. Deus nos chama para uma realidade profunda de intimidade, algo que está muito acima da mediocridade espiritual, e muita gente está vivendo na mendicância espiritual, está vivendo aquém da sombra. Se tudo aquilo aconteceu e era sombra, segundo o Novo Testamento, nós parece que às vezes estamos vivendo aquém da sombra, da sombra, da sombra. Misericórdia, aquilo já passou tudo. Hoje nós estamos numa realidade muito superior, para a glória de Deus Pai, aleluia. Aonde está a nossa vida espiritual? Que tipo de vida espiritual nós temos? Que tipo de relacionamento com Deus nós temos? Que tipo de vida com Deus nós temos? Aonde está a nossa vida espiritual? Onde está a nossa comunhão? Onde está a realidade do poder de Deus na nossa vida? Que tipo de relacionamento nós temos com esse Deus? Porque Deus nos deu uma realidade muito superior, para a glória de Deus Pai. Temos um Deus poderoso. Esse Deus nos propõe uma vida de intimidade e relacionamento. Mas às vezes parece que eu procuro não viver essa intimidade. Às vezes parece que eu não acredito. Eu não vivo com este Deus como se Ele, com a consciência de toda a grandeza dEle e do poder dEle. A mensagem desta noite, ela nos chama para uma vida de intimidade. Uma vida que contemple a presença de Deus, uma vida que seja consciente da ação dos anjos ao nosso favor, uma vida que discirna a igreja, os primogênitos, que tenha consciência plena do nome escrito no livro da vida do Cordeiro, e que viva na graça de Cristo, baseados numa aliança superior. Esta é a mensagem que eu queria trazer para os irmãos. Você não precisa viver na mendicância espiritual. Você não deve viver uma vida como se Deus estivesse a bilhões de quilômetros de você. Você não pode viver uma vida como se Deus estivesse dormindo, porque foi pago um alto preço lá na cruz. E quando Jesus pagou o preço na cruz, o véu se rasgou de alto a baixo. Então aquilo que era intermediário pelo pecado do ser humano, se torna agora acesso imediato a Deus. Você tem acesso à vida com Deus. E Deus te chama para uma vida de comunhão, uma vida de intimidade, uma vida que esteja acima, muito acima da mediocridade. Nós não podemos nos contentar com uma vida medíocre espiritualmente. Nós não podemos nos contentar com uma vida como se Deus estivesse morto, se Deus estivesse dormindo, se Deus estivesse viajando. Nós não podemos contentar com essa vida. Nós precisamos de uma vida que caminhe lado a lado com o Senhor, na comunhão do Espírito, em que Deus fale conosco e que a gente fale com Deus, que a gente ouça a voz de Deus e ouça a voz do Espírito Santo.
Se Moisés ouviu a voz de Deus, se Abraão ouviu a voz de Deus, se Arão ouviu a voz de Deus, se Elias ouviu a voz de Deus, se Eliseu ouviu a voz de Deus, se Isaías ouviu a voz de Deus, todos esses estavam lá atrás, quando não tinha chegado a plenitude dos tempos e Deus não tinha descido aqui à terra. Nós não podemos viver de forma diferente. Nós precisamos viver um nível acima, um nível de comunhão com Deus, porque ninguém, nem Isaías, nem Jeremias, nem Abraão, nem Moisés, nenhum deles contemplou o Cristo na cruz e teve os seus pecados perdoados enquanto estava aqui em vida. Nenhum deles participou da nova aliança, da qual nós participamos. E pela graça acreditamos que o sacrifício de Cristo os atingiu lá no passado. Pela graça acreditamos que a bênção de Deus recaiu sobre eles. Mas eles, o próprio livro de Hebreus diz que eles viveram, mas eles não tiveram o privilégio de chegar onde nós chegamos. Porque eles viveram por uma Jerusalém terrena, mas nós entramos na Jerusalém celestial. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, vamos orar. Eu passei um pouquinho da hora, mas esta mensagem eu precisava passar aos irmãos. Nós temos que caminhar para um nível de vida mais elevado com o Senhor Jesus. Um nível de vida de comunhão e intimidade. Deus quer se relacionar conosco. Nós não podemos fazer igual o povo de Israel. Não fale Deus conosco. Fale com os outros, fale através de outros e chegue a voz dele para nós através de uma... Não, nós temos que ouvir nós, cada um de nós, temos que ouvir Deus. Você ouve Deus? Você ouve Deus? Você vê Deus na palavra? Você está consciente da presença de Deus na sua vida? Vamos cantar uma música.